com mais um vídeo para o canal. O tema desse vídeo será sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, ou seja, é a lei 14.133 de 2021, sendo que essa lei está sendo bem recorrente nos últimos concursos. E aí eu procurei questões da parte lá do artigo 6º, que ele diz só sobre as definições. Então vamos dizer, é um capítulo dessa lei que fala que nem um dicionário. Então, ele vai falando uma palavra e depois ele vai falando os conceitos. E aí eu peguei principais definições que tem caído na prova e aí a gente vai falando. Só que antes de tudo, só para dar uma introdução geral dessa lei aqui, para a gente estar bem ciente do que ela fala, ela é uma lei que estabelece o quê? Normas gerais. Normas gerais de quê? De licitação e contratação. Então, ela é atribuída a quem? Às pessoas, vamos dizer, da administração pública, o quê? Direta. Então, olha só, direta. Em seguida de autárquica e fundacionais de quem? Da União, Estado, Distrito Federal e município. Então, dando uma ênfase geral, mais uma vez a gente lembrando, né, o conceito de administração pública, ela é formada por direta e indireta, né? Então, ela diz que ela é aplicada à administração pública direta. Então, essa galerinha aqui, né? União, Estado, membros, Distrito Federal e municípios. E aí ele pula depois, né? Ele vai para autárquicas, então, olha só, autárquica, em seguida de fundações públicas. E aí vai sobrando esse daqui, né? Então, presta bem atenção nisso aqui. Então, em seguida, o que ele fala mais aqui? Que, além deles, abrange também os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, da União, Estado e Distrito Federal. E também os órgãos dos poderes legislativo dos municípios, quando no desempenho de quê? De função administrativa. De acordo com uma aula que eu estava vendo, isso daqui ela está entrelaçada à parte da Constituição Federal, que ele diz sobre aquela parte dos poderes, dos legislativo, judiciário e legislativo, que eles desempenham aquelas atividades típicas, lembra? Tem lá na lei. E tem também as atividades atípicas. Então, com isso, é por conta disso aqui. E aí, além deles, eles também abrangem o quê? Os fundos especiais e demais entidades que são controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Então, sentiu falta de alguém? Que está faltando aqui, que é aquela imagem que eu trouxe, né? Então, quem seria? Seria o pessoal da empresa pública e sociedade de economia mista. Então, ela não está aqui nessa lei. Por quê? Porque ela está nessa lei aqui, que é a 13.303 de 2016. Ela dispõe sobre o estatuto da empresa pública e da sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Então, é essa a diferença que a gente tem que ver da lei, né? Que essa lei ela não abrange todo mundo, porque tem uma exceção, que é as empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí nós temos a nossa primeira questão aqui, que vamos dizer, para complicar mais a vida do concurseiro, que além de saber todo o conteúdo da prova, a gente tem que saber os números certos dos artigos, até da lei, claro, né? Então, olha só essa questão. Em 2021 foi promulgado a lei que estabelece o novo regime jurídico das licitações e contratações. Então, esta nova legislação é qual? É a letra C, é a 14.133 de 2021. Então, a gente tem que saber essa numeração aqui certinho para a gente não confundir. E aí, essa da letra A, que ele fala a 866, ela é bem antiga, né? Porque, olha só, ela é de 93. Em seguida, nós temos a 10.520, que foi que ela colocou o pregão. Só que ela é de 2002 e não 2021. E essa daqui eu fico devendo, caso você saiba dessa lei aqui, você comente aí por gentileza, porque eu não consegui encontrar nada. Bom, falando mais sobre as definições, aqui eu reuni as principais definições que a gente tem contato direto quando a gente estuda a parte do direito administrativo. Então, quais são? É o órgão, entidade, administração pública e administração. Então, o que é o órgão? O órgão é uma unidade de atuação integrante da administração pública. É aquela imagem que eu trouxe lá, a representando, né, da parte da administração pública. Entidade, já que ela é dotada do quê? De personalidade jurídica.
Então, a gente sempre lembra daquelas partes da autarquia, fundação, empresa, sociedade de economia mista. Enquanto a administração pública, aquela imagem toda de quem? Da administração direta e indireta. E, além disso, também as entidades com personalidade jurídica de direito privado. Claro que é sob o controle do poder público e fundações por ele instituídas ou mantidas. Então, a administração pública ela é o grupão, né? Ela é todo mundo aqui, essa galerinha. Então, com isso, tem a administração. A administração ela é a própria atuação. Atuação de quem? Da administração pública, seja por meio do órgão ou de entidade. As definições aqui é do agente público e de autoridade. Agente público é, vamos dizer, um termo bem genérico, porque olha só, ele abrange agentes políticos, particulares em colaboração e servidores estatais. Então, assim, é um número bem grande que ele abrange. Então, o agente público, ele seja um indivíduo em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou outra forma de investidura ou vínculo, que exerça o quê? Mandato, cargo e emprego ou função em pessoa jurídica ou administração pública. Essa parte de agente público eu vejo muito cobrar em questões de prova, então a gente tem que estar sempre ligado nisso. Enquanto a autoridade já é o quê? É um tipo desse agente público aqui, só que dotado de poder de decisão. Então, quando a gente fala assim, lá vem a autoridade, a gente já não treme nas pernas, então, é porque ele tem esse poder de decisão, então ele pode tudo. Outra imagem aqui que eu trouxe também bem interessante é com essa parte da processo licitatório e depois a contratação. Por quê? A gente sempre vê o quê nesse tipo de situação? Duas pessoinhas aqui, olha só. Vou desenhar uma pessoinha aqui e a outra pessoinha aqui. Essa pessoinha aqui, quem que você acha? É a pessoa que é responsável, que está precisando daquele serviço. Então, quem é que está responsável nessa lei aqui, interessado pelo serviço? Seria a própria administração pública. E aí ela vai precisar de um empregado, né? Vamos dizer assim. Onde esse empregado, ele é sempre chamado, vamos dizer, de contratado. Então, nós temos aqui o contratante e depois o contratado. Tá, então olha só. O contratante é a pessoa jurídica da administração pública responsável pela contratação. Enquanto o contratado é quem vai fazer, né? Vamos dizer, a mão de obra, que vai fazer o serviço que o contratante quer. Isso daqui a gente sempre está bem conectado assim no nosso dia a dia. Então, olha só, o contratado ele tanto pode ser como pessoa física, como também como pessoa jurídica, ou um grupo de quê? De pessoas jurídicas, onde eles são signatários, ou seja, que vão assinar lá o quê? O contrato com a administração. Só que assim, a gente está vendo que esse aqui, vamos dizer, é o final da história, do contratante com o contratado. Só que para chegar nessa parte aqui, a gente tem que passar por um processo licitatório. E nesse processo licitatório, há vários participantes, vamos dizer, uma seleção para identificar quem é que vai trabalhar para o contratante. Então, o licitante é isso. Eles são as pessoas que têm o interesse de participar ou manifestar o quê? A intenção de participar do processo licitatório. Então, vamos dizer que esse aqui é a primeira fase. Em seguida, aqui no contratado, temos a segunda fase. Então, o licitante ele também pode ser pessoa física ou pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas. Então, essa daqui é uma principal diferença que a gente tem que ter na mente para poder entender a situação. Isso, a gente vai falar um pouco sobre as partes das aquisições aqui. Por quê? Nessa lei há três tipos de aquisições, que é o quê? A compra, o serviço e a obra. Então, a gente vai ver, prestar bem atenção nisso, porque isso aqui é fundamental para entender, por exemplo, as modalidades de licitação. Então, compra é uma aquisição remunerada. Então, vamos dizer, ela é mais chique falar assim, uma requisição remunerada de bens para o fornecimento que pode ser à vista, ou seja, de uma vez, ou parcelada, com prazo de entrega de até 30 dias de ordem de fornecimento. Então, isso daqui seria uma compra. Então, qualquer coisa você pode falar, vou fazer uma aquisição remunerada, para a pessoa achar que você está bem na foto.
E serviço. Serviço é o quê? Toda atividade, ou seja, tem um singular aqui, ou conjunto de atividades, ou seja, no plural, destinadas a obter algum, vamos dizer, algum objeto, alguma coisa útil. Então, útil ou intelectual, ou até mesmo material e, claro, de interesse da administração. Então, esse aqui é o conceito de serviço. Já a obra, aqui nessa lei, ele relaciona a obra com principais profissões, que é o quê? Arquiteto e de engenharia. Então, quando falar de obra, você tem que lembrar isso aqui: arquiteto e engenharia. Então, obra é toda atividade estabelecida por força de lei como privativa, olha só, privativa, das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica o quê? Na intervenção no meio ambiente por meio do conjunto de ações que inova o espaço físico ou altera substancialmente imóvel. Então, isso daqui a gente pode lembrar, por exemplo, construção. Porque quando inicia uma construção em um terreno, vai mudar tudo ali, né? Então, vai mudar por meio de atos que as pessoas estão praticando naquele terreno. Então, vai mudar, vai inovar, vamos dizer assim, aquele espaço. Então, esses três palavras aqui são tipos de aquisições que, posteriormente, a gente vai ver a importância delas em cada modalidade. Então, com isso, a gente vem com outra definição de bens e serviços, o quê? Comuns e bens e serviços especiais. Então, a gente já viu, né? Ainda agora bens e serviços, só que agora comum. Comum não dá aquela ideia assim de que, por exemplo, é do dia a dia, é usual, é cotidiano, não tem nada assim de especial, né? Então, é justamente isso, onde ele diz aqui na lei que são padrões de desempenho e qualidade que pode ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. Então, ele é comum. Então, a especificação dele é bem usual no mercado. Então, se a gente viu que o comum é desse jeito, o especial vai ser totalmente o oposto. Então, olha só. O especial é aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode ser descrita nas formas dos comuns. É esse aqui que a gente acabou de ler, não foi? Então, é exigida justificativa prévia do contratante. Então, a gente vê que tem essa diferença do comum com o especial. Bom, outra definição que a gente vê também é os serviços de engenharia, onde a gente vai ver aqui, por exemplo, os versos de engenharia com obra, que a gente acabou de ver, não foi? Então, esse daqui é só o conceito de serviços de engenharia. Então, o quê? É toda atividade ou conjunto de atividades destinado a quê? Determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração e que não enquadradas no conceito de obra. Ou seja, o que tiver em obra não está em serviços de engenharia. E o que tiver aqui em serviços de engenharia não está em obra. Isso daqui, pessoal, a gente tem que mesmo gravar desse jeito. Então, elas são estabelecidas por força de lei como privativas de profissões, mais uma vez, de arquiteto e engenheiro, ou de técnicos especializados. Então, a gente coloca até mais um ramo aqui diferenciado. Então, esse daqui é conceito de serviços de engenharia. Então, os serviços de engenharia têm também os comuns e os especiais. Isso daqui vai ser igualzinho como a gente viu em bens e serviços comuns e especiais. Então, comuns é todo serviço de engenharia que são objetivamente padronizáveis em termos de desempenho, qualidade, manutenção, adequação e adaptação do quê? De bens móveis e imóveis. E olha só que isso aqui que eu quero chamar a atenção com preservação das características originais dos bens. Então, isso daqui a gente tem que memorizar, que tem essa característica de preservar o bem. E aí, o especial é aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição do comum, que a gente acabou de ver agora. Então, a gente já vem com uma questão aqui, mais uma vez, para testar. Então, olha só. Segundo as definições previstas do artigo 6º, que é essa parte das definições, é todo serviço de engenharia. Então, olha só, já começou dando a dica aqui, né? Então, tem que ter alguma coisa a ver com serviço de engenharia.
que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis, alguma coisa comum, certo? E em termos de desempenho e qualidade de manutenção, de adequação e adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. Então, isso tudo que a gente está falando é de serviço comum de engenharia. E lembra lá, eu falei de serviço de engenharia comum, mas aqui ele meio que inverteu. Mas a questão é essa daqui, é a letra C, a alternativa correta. Continuando com mais definições aqui, a gente tem também os serviços e fornecimentos contínuos. Quando a gente falar disso aqui, a gente tem que lembrar que está ligado ao quê? A manutenção de toda atividade administrativa. Então, decorrente da necessidade permanente ou prolongada. Então, serviços e fornecimentos contínuos é a manutenção. Falando mais disso, a gente ainda tem os serviços contínuos, continuando, né, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que é o quê? É um modelo de execução contratual. Modelo de execução contratual que exige o quê? Então, é aquele rol, vamos dizer, taxativos, né, que são requisitos. Então, olha só. Os empregados do contratado fiquem à disposição das dependências do contratante para a prestação de serviços. O contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos. E também o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados em seu contrato. Então, isso aqui tudo faz parte desse regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Mas também nós temos os serviços não contínuos, ou também pode ser chamado de contratados por escopo. Que quer dizer o quê? Que é aquele que impõe o quê? Ao contratado, lembra quem é um contratado? Então, o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Então, esse daqui é serviços não contínuos ou contratados por escopo. Nós temos também os serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, daquela ideia assim, vamos dizer, de inteligente, alguma coisa assim, de pesquisa, essas coisas. Então, é porque esse tipo de trabalho, ele é realizado a quem? A estudos técnicos, olha só, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos. Isso daqui são definições que caem bastante em prova. Pareceres, perícias e avaliações em geral, assessoria, consultoria técnica e auditoria financeira e tributária, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. Mas também pode ser a patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e bens de valor histórico e controle de qualidade e tecnológico, análises, testes, ensaios de campo, laboratoriais, instrumentação e monitoramento dos parâmetros específicos de obras, meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso. Então, isso tudo aqui são exemplos de serviços de natureza predominantemente intelectual. Então, eu trouxe uma questão que, olha só, da UFPA, para quem fez esse ano, UFPA 2022. Então, olha só, o sistema informatizado de gerenciamento centralizado com indicação de quê? De preços, destinado a permitir uma padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estarão disponíveis para licitação é o quê? É o catálogo eletrônico de padronização de serviços de obras. E de acordo com o curso que eu estava fazendo, ele disse que isso aqui, esse contrato, é mais, vamos dizer, para informar normas de como
é que tá as coisas, sobre os preços, sobre a padronização de itens, só que isso tudo no meio eletrônico. Porque nessa lei a gente percebe que muita coisa não, acho que tudo está sendo eletrônico. Então, isso aqui é um exemplo que a gente pode ver na forma eletrônica, que é o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras. E aí, mais uma outra questão também da UFPA, que ele fala com relação às definições, que olha só, é o quê? Para dizer qual é a certa daqui. Então, olha só, o contratado, né, vamos dizer, contratado é aquela pessoa física, terceirizado ou consórcio de pessoas físicas? Não, né? Essa aqui já começa errada aqui, olha só. Porque ela tanto pode ser como pessoa física, mas também como pode ser pessoa jurídica, mas também pode ser, vamos dizer, fazer aqui um conjuntinho de pessoa jurídica, que é justamente o signatária de contrato com a administração. Então, contratado é isso. Isso, a letra A está incorreta. O termo de referência, ele diz que é o documento que demonstra receita e a despesa de contratos e serviços de administração. Não, né? Isso daqui está errado, porque o termo de referência, ele é um documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter alguns parâmetros e elementos descritivos que tem tudo lá na lei. Eu não coloquei aqui, mas tem tudo lá. Lembrando mais uma vez, né, que tem várias definições que eu não coloquei aqui nesse vídeo. É por isso que é bom você ler lá. Então, isso daqui a letra B estaria incorreta. Então, eu já marquei até aqui qual é a resposta correta, que é a letra D. Mas olha só a letra C aqui. Licitante. Licitante é aquela pessoa interessada em participar, né? Então, ele diz aqui que é a pessoa jurídica ou terceirizada? Não, né? É o mesmo conceito do contratado, onde ele pode ser, mais uma vez, pessoa física, pessoa jurídica ou conjunto de pessoas jurídicas que pretende participar do processo de dispensa, não, né? Já também está errado. O contrato também está errado. Então, a letra D é a compra, né? Compra é a aquisição remunerada de bens, que pode ser de uma vez ou parcelada. Considerada imediata, aquela com prazo de entrega de quê? De 30 dias da ordem de fornecimento. E aí ele vem com a letra E, que ele diz que bens e serviços comuns. Comuns, lembra? São padrões de processos e procedimentos que devem ser detalhados em documentos de ata. Não, né? Nada a ver. Também não. A gente acabou de ver lá que porque tanto tem os comuns, certo? Mas também nós temos os especiais. Então, é bom a gente dar bem uma olhada lá na lei sobre essa parte de definições. Bom, pessoal, então eu fiz vamos dizer, um resumo dos conceitos das modalidades que tem na parte das definições, que é qual? O pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. E isso daqui, eu assisti o vídeo do Marcelo Sobral, que é daquele Papa Concursos, que eu indico a vocês assistirem. Eu vou colocar até na descrição aqui do vídeo o link do vídeo para vocês assistirem, porque, pessoal, vale muito a pena ver. Então, eu consegui entender certas coisas, assim, eu não consegui tudo porque eu tenho que ver várias vezes a mesma coisa, então é assim. Então, olha só, cada modalidade dessas, ela tem o objetivo de entregar um produto, né? Então, vamos dizer, esse produto seja em formato de quê? De bens ou de serviços, né? Então, ou de compra mesmo. Então, isso daqui é sempre esses três, vamos dizer, três objetos. E só que para escolher isso daqui, quem vai entregar esses objetos, vai haver um julgamento, onde esse julgamento aqui ele é considerado até como um princípio que está no início da lei, que ele fala lá vários princípios, né? Desde o LIMP, que a gente já conhece, mas também envolve muitos outros. E aí eu coloquei isso daqui do julgamento, porque é isso que vai estabelecer, vai escolher quem é que vai ser contratado nesse processo aqui. Então, olha só, o pregão, ele é uma modalidade obrigatória. Obrigatória de quê? De adquirir o quê? Bens e serviços comuns, que a gente acabou de ver. Então, o que vai definir, o que vai ser julgado, né, os critérios para definir isso daqui, né? Vai ser o quê? O menor preço e o maior desconto, que de acordo lá com o professor, é quase a mesma coisa isso daqui. Então, é isso daqui.
Então, a concorrência, ela é a contratação. Então, olha só uma dica que ele deu lá. Você viu aqui que é comum? Então, aqui já vai ser especial. Então, o que? É uma contratação de bens e serviços especiais ou serviços ou obras especiais e comuns também. Então, olha só, tem duas modalidades. Onde aqui, na minha visão, o julgamento dessa modalidade vai ser todo tipo que tiver, vamos dizer assim, porque ele abrange todinhos aqui que a gente vai ver depois nas outras modalidades. Então, olha só, a gente tem o menor preço, maior desconto, melhor técnica ao conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico. E aí, na aula lá, ele diz ainda, com relação a obras e serviços comuns, que o pregão, ele também pode ser colocado. Então, esse daqui é bom a gente dar bem uma olhada. E aí, o concurso. O concurso, ele é uma escolha de trabalho o quê? Técnico, científico e artístico. Então, vamos dizer assim, o que você acha desses critérios aqui que a gente acabou de ver na parte de concorrência que vai ser aplicado na parte do concurso, já que é um trabalho técnico, científico e o artístico. Ou seja, é o conteúdo, né? Então, olha só os critérios que vão ser colocados aqui nesse tipo de modalidade. É a melhor técnica, justo, né? E conteúdo artístico. Então, olha só, tem sentido assim nessa parte da modalidade de concurso, não é? E aí a gente vem com o leilão. O leilão a gente sempre está em contato, né? Então, o leilão vem logo aquela parte assim, quem dá mais, quem dá mais. Porque o leilão, ele está relacionado a essa ideia de alienação, né? Ou seja, venda daquele bem. Então, olha só, vai ser venda de bens imóveis, mas também de móveis, onde esses móveis são insercíveis ou legalmente apreendidos. Então, o julgamento desse tipo de modalidade de licitação é o quê? Quem oferecer um maior lance. Então, leilão e concurso não teria tanta dificuldade assim, pelo menos a minha visão. E aí o diálogo competitivo ele é novo, né? Porque ele visa uma contratação de quê? De obras, serviços e compras. Então, esses são os três tipos de produtos aonde ele trabalha nessa modalidade aqui. E aí ele é diferenciado porque, olha só, a gente vê que há um diálogo competitivo. Por quê? Porque aqui, olha só, a administração realiza diálogo com os licitantes. Lembra que são licitantes, que são os interessados, porque às vezes a administração ela tem um problema e não sabe como resolver. E aí ele vai fazer esse diálogo, que entre aspas é competitivo, ou seja, com todos os interessados, com todos os licitantes, para saber assim qual seria o melhor jeito de resolver tal problema, né? E aí, com isso, esse diálogo ele tem o objetivo de desenvolver o quê? Uma ou mais alternativa que atenda à necessidade da administração. E aí, depois desse diálogo, é que haverá, vamos dizer assim, entrega dos resultados, assim, das propostas, quer dizer, né, dos licitantes. E assim haverá a escolha de qual será para ser contratado na história, né? Então, isso daqui, pessoal, são modalidades de licitação que tem na definição lá. Mas é claro, há muita coisa que a gente tem que ver. Então, continuando aqui, olha só uma questão aqui sobre as modalidades de licitação que ele pede, né? Então, olha só, qual seria as modalidades de licitação de acordo com o 14.133, que é a letra B. Ele é o pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. E aí a gente percebe que não existe mais o convite, né? E nem a tomada de preços também. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B. Mais uma outra questão falando sobre essa parte de modalidades que ele pede para, de acordo com essa lei, para alienação, então venda, né, de bens imóveis ou bens móveis insercíveis ou legalmente apreendidos, acabei de falar, a quem oferecer o maior lance. Quem dá mais, quem dá mais. Então, qual é? Seria a letra A, que é o leilão. Já finalizando esse vídeo aqui, a gente vê o conceito de empreitadas, onde esse conceito de empreitadas ele tem por preço unitário, por preço global e por integral. Então, empreitada é a contratação da execução de obra ou serviço, onde ele pode ser por preço unitário, então preço unitário, unidade,
ou seja, por preço certo de unidades determinadas. Então é meio óbvio, né? Aí a gente também tem empreitada por preço global. Então, global, né, vamos dizer, abrange todo mundo. Então, olha só, por preço certo e total, olha só, total. E aí também a gente tem um integral, que é o quê? É a contratação de empreendimentos em sua integralidade, ou seja, integral envolve todo mundo, então o quê? As etapas de obras, serviços, instalações, sob inteira responsabilidade do contratado, de até a sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação. Com características adequadas o quê? As finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em segurança estrutural e operacional. Aí a gente também tem a parte da contratação, que a contratação ela também é dividida por tarefas, integrada e semi-integrada. E aí a contratação é o regime de contratação, que pode ser por tarefa, ou seja, a tarefa já vem aquela ideia, vamos dizer, de coisa simples, né, de única, pequena, né? Então, olha só, a contratação por tarefa é aquela de mão de obra para pequenos trabalhos. Se é pequenos trabalhos, ele é por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Então, ele é bem simplesinho. E a integrada ela é o quê? O regime de contratação de obras e serviços de engenharia, que a gente já viu, que é contratado e responsável por elaborar e desenvolver o quê? Projeto básico e executivo. Isso daqui é muito interessante. Para executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega do objeto. Então, a gente viu que a integrada tem o projeto básico e executivo. Já a semi-integrada é alguma coisa na metade, não é? Então, ela é justamente também a obra e serviços de engenharia, como a gente viu aqui, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo para executar obras e serviços de engenharia, igualzinho aqui como finaliza, né? Então, a gente vê a diferença, né? Olha só, a gente tem a integrada com a semi-integrada. Então, a integrada era tanto o projeto básico quanto o executivo. E o semi-integrado é apenas o executivo.